Mesa de debates. Oferecimento Unimed, 45 anos. Cuidar de você sempre foi o plano. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. A gente agora vai falar sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal que pode acontecer amanhã a respeito do último recurso protocolado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele fez um pedido de habeas corpus que tenta evitar a prisão preventiva antes do esgotamento dos recursos em segunda instância. O ex-presidente já foi condenado no ano passado pelo juiz Sérgio Moro por corrupção e lavagem de dinheiro. A gente vai começar a falar agora sobre esse assunto. Eu queria que vocês contextualizassem as pessoas sobre tudo que tem acontecido do caso do Lula, que já vem se estendendo, né, há um tempo. Bom, eu creio que todo mundo acompanha, né, a política o suficiente para saber que a decisão que o Supremo Tribunal Federal vai tomar amanhã é muito importante na sequência de fatos que nós temos hoje que misturam política e direito. Essencialmente está em jogo o seguinte: se o Supremo Tribunal vai continuar uma certa lógica que o sistema judiciário instalou, que é a prisão de condenados em segunda instância, por isso Lula tem um habeas corpus preventivo para que ele só seja eventualmente preso quando terminar a última esfera de julgamentos, como era a antiga lei, ou se o Supremo está alterando essa concepção que eles tinham em data recente. É uma coisa muito complicada por causa do réu. Nós sabemos que, embora a lei seja igual para todos, nós sabemos que em política as pessoas são muito diferentes e o peso das pessoas também, quando elas são julgadas. Por exemplo, diziam que o julgamento do Lula no Tribunal Regional Federal número 4 era um julgamento como outro qualquer, mas eu nunca vi julgamento como outro qualquer ser transmitido pela televisão, em tempo real, em canais pagos, canais livres, ou seja, todo mundo sabia que aquele não era um julgamento como outro qualquer. E qual é a consequência do que vem amanhã? Vai depender muito da decisão do Supremo. Qualquer que seja a decisão do Supremo, ela vai descontentar uma parte muito grande do campo político. E muito provavelmente vai ensejar uma série de protestos, qualquer que seja a decisão. Eu quero dizer o seguinte: se o Supremo Tribunal nega o habeas corpus do Lula e reforça o entendimento que havia há momentos atrás de que a prisão em segunda instância é possível, o juiz Moro pode decretar a prisão do Lula. Veja bem, então o candidato com maior pontuação nas pesquisas, o de menor rejeição a essa altura do campeonato também, é retirado da eleição por conta dessa condenação. Ele já estaria fora de qualquer maneira por causa do ficha limpa. Ele já não pode ser candidato, ou se for, certamente a justiça vai ter de caçar a sua candidatura. Mas o peso simbólico de retirar o Lula do cenário eleitoral nesse momento, ele permanece. Eu quero dizer assim, uma parte muito grande das pessoas vai julgar o judiciário como um agente persecutório, que tem uma investigação seletiva. Esse é o principal ponto que tem hoje. Se liberar o Lula, vai ter que liberar todo mundo. Se condenar o Lula, vai ter que condenar todo mundo. E aí, esse todo mundo são pessoas muito importantes na política brasileira. O candidato que o PSDB, que é o principal, vamos dizer assim, adversário do PT, ofereceu para nós votarmos em lugar da Dilma Rousseff, era Aécio Neves. O Aécio Neves, ele não sobrevive sem foro privilegiado. Está contando os votos para ver se elege deputado para poder se manter. Diz assim, todo mundo vai, entendeu?
E o Supremo está conseguindo um problema com qualquer decisão. Então vamos dizer que condenou o Lula e agora os outros vão ter que ser perseguidos, mas sobretudo o que acontece nesse momento que me parece muito claro. Existe por parte de uma parcela grande da população uma desconfiança vamos dizer assim, da efetividade do judiciário. Ele é mais um poder que é visto como desconfiança pela população. Por que ele é visto? Porque ele é errático, porque ele não parece ter uma linha muito clara, porque, por exemplo, nós tínhamos uma sequência de jurisprudências estabelecidas e na última reunião do Supremo, eles, sem saber o que fazer, deram um habeas corpus liminar, que é uma figura estranhíssima, que eles inventaram na hora para poder pensar um pouco mais sobre o que vão fazer. Então, esse não é uma corte que passa qualquer segurança jurídica para a população. Então, eu acho que amanhã a gente vai ver um ritual de certa queima da imagem do Supremo por uma parte da população, com certeza. É possível amanhã, por mais que esteja muito conturbado e todo mundo quer acelerar isso, alguns dos ministros ainda pedirem alguma vista ou falar que tem que pegar avião e postergar isso de novo? Tudo possível. Claro que é possível. Amanhã pode acontecer deles não chegarem a um resultado final. Ninguém acreditava que essa coisa fosse ser suspensa por motivos bizarros, como já tem check-in feito, tem que sair. Agora, vamos ver. A ministra Rosa Weber, que é tida como o voto que pode alterar um desempate, aliás, eu queria chamar a atenção isso. Tudo que está passando no Supremo está passando por maioria simples. Não é uma corte que tem um pensamento coeso. Tudo lá é disputado, então não passa a imagem para a população que existe. Claro que o direito também não é uma ciência exata, é menos ainda, mas Caio, ele não tem consenso algum. É importante eu concordar com o professor aqui, esse processo ele é um processo de julgamento histórico. Né? Eu estou no ramo, eu acho que esse recurso, essa liminar de aceitar o HC, então foi dada a liminar a semana retrasada, que aceitou examinar o método do habeas corpus. E já havia outros habeas corpus de tantos outros pacientes que estavam esperando decisão e esse passou na frente. Agora tem uma repercussão geral, porque isso não vai, dependendo da decisão, se considerar que tem que esgotar todos os meios jurídicos, todos os recursos para ir para a cadeia, vai ter que liberar muita gente e vai acabar com a Lava Jato. Essa é a grande verdade. Vai acabar com a Lava Jato. Para a Lava Jato, para ter sequência, só vai interessar se houver condenação em primeira instância. Para continuar a delação premiada, para dar segurança. Se não houver, a gente sabe que a justiça é morosa. Então, o que vai acontecer? Vai acabar esgotando os prazos, entendeu? Prescreve, como muitos aqui, semana passada mesmo, já julgou do Romero Jucá, do Aécio, prescreveu, entendeu? Então, é uma coisa terrível. E o problema é que isso aqui está preocupando a ordem pública. A ordem pública, esse que é o problema. Então está todo mundo, só um minutinho para eu concluir, está todo mundo preocupado com esse julgamento, porque ele vai ter reflexo. E aqui no Brasil cria-se até prisão domiciliar, isso para mim é uma piada, pô. Uma prisão, ou é na prisão, na penitenciária, nas unidades aí de carcerárias, ou não é, em casa não é prisão, pô. Em casa não é prisão, é uma restrição mesmo de liberdade, a pessoa continua levando a vida dela normal, fazendo tudo que ela quer. Então esse julgamento é importante, porque vai acabar, todos são iguais perante a lei. Então se atender eles, vão ter que abrir as portas do presídio, vai ter que soltar muita gente e outros não serão presos, entendeu? Então vai ser aquele negócio, no Brasil o crime compensa. Eu discordo frontalmente dessa análise, discordo em detalhes, em alguns detalhes do professor, porque o que está em jogo, a meu ver, não é o Lula, não é o PT. São dois princípios constitucionais que são a base da democracia. É o princípio de presunção de inocência, que está claramente estatuído na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 47, e o habeas corpus. Então eu discordo aqui dessa ideia de que criar um habeas corpus novo. É só ouvir os argumentos do Celso de Mello, de todos os juristas que votaram a favor do habeas corpus. O habeas corpus, para usar a linguagem fisiológica, é como o HPS. Você chega lá com um paciente sangrando, com sangramentos que se não for parar em 10 minutos ele morre, você não vai perguntar se ele tem dinheiro para pagar a consulta,
Você vai atender imediatamente aquele caso, que no caso aqui é o bem jurídico mais importante que tem depois da vida, que é a liberdade. E a base, a democracia ocidental, nasceu com base no habeas corpus, na Carta Magna do século XVI, do século XII, você sabe disso. Então, e é mentira dizer que é o único habeas corpus que passou na frente, isso é mentira. O que eles passaram na frente foi o quê? Foi lá na 4ª região, em Porto Alegre, tinham 168 casos na frente do Lula, e o juiz, em 7 dias, disse que leu 7.000 páginas. Isso sim que foi uma coisa completamente teratológica. Então aqui não está em jogo Lula, não está em jogo o PT, está em jogo a democracia no Brasil. Tá certo? Outra mentira, outra falsidade jurídica, que isso aqui tem mais de 140 juristas do mundo inteiro dizendo, essa ideia de que se liberar o Lula vai liberar geral. Isso é completamente, são fake news. Por quê? Não. É o fake news, por que é fake news? Eu vou explicar. Não, isso é um efeito vinculante. O Supremo considera. Peraí. Aí não, Orlando. Eu considero. Se o Supremo considera, né, para efeitos do caso do Lula, que a prisão só pode acontecer quando se esgotar as últimas instâncias, sim, ou seja, quando passar pelo Supremo, sim, ela vai ter de rever, claro, qualquer condenado em segunda instância. Claro. E ela não, e o Supremo não vai mais poder condenar ninguém. A condenação em segunda instância ela passa a ser mais um dado do processo. Mas isso não é um problema. Você está confundindo aqui a questão processual com a questão de princípio. É essa distinção. Calma, vamos devagar. Isso, até 2016, o Brasil sempre operou assim, com a Constituição. Não é bem isso. O problema é que os juristas estão mostrando, se há essa liberação geral, por uma questão processual, não é por uma questão de princípio. Você não pode mudar o princípio. Vamos dizer o seguinte, é muito importante que as pessoas saibam que no Brasil, a situação até 2016, eu estou dizendo até 2018 nesse momento. O Brasil é um país que o sistema judiciário é absurdamente injusto. Ele tarda e falha. Claro, e nesse caso também. Quem tem bons advogados no Brasil, claro, não é preso nunca. Essa é a história da nossa... Por isso que é preciso reforçar os princípios. Não. Pois é. Aí tem um princípio seguinte. A presunção de inocência, ela é tolhida a partir da prisão de segundo turno? De certa forma, sim. Mas a pessoa tem o direito de continuar apelando. Agora, é claro, isso na minha opinião como cidadão, se não há um momento em que o direito considera que a partir dali aquele indivíduo já pode ser punido, nós estamos criando a situação na qual os processos podem se prorrogar para mais de 20, 25 anos, 30 anos. Isso é um problema processual. Esse problema processual tem que ser resolvido mudando. Absurdo que é a justiça brasileira. Esse é um problema processual. Você não pode resolver um problema processual em cima do laço, com uma maioria de um voto, mudar um princípio constitucional. Isso é um absurdo. Não, isso é Calma, então o que é que tem que ser feito? Você tem que agilizar a justiça. Você tem que mudar os procedimentos, mudar os prazos, mas não o princípio. Você sabe disso, que é advogado. Isso é um absurdo. Isso é direito nazista. Tá certo? É domínio do fato. Então nós temos que ver o quadro geral. Qual é a ameaça que nós estamos sofrendo? Nós estamos mandando gente para a cadeia com base num direito nazista que é o domínio do fato. Quer dizer, nós não temos prova, não temos nada. A decisão que condenou o Lula é completamente teratológica, é contra a tipificação penal, e agora não tem direito ao habeas corpus. Essa parte a gente pode discutir se a decisão é correta ou não, uma vez que ela foi tomada. Isso é um absurdo, isso é um absurdo. Eu vou dar um tempinho para vocês tomarem uma água. A gente vai para o último intervalo do nosso programa de hoje. Já voltamos com a mesa de debates. Estamos de volta para o último bloco do nosso programa de hoje. Durante o intervalo dá para descansar, né? Relaxar. Ainda. Ô, Caio, eu acho que esse julgamento também deveria ser até decretado aí um feriado, entendeu? Porque é de interesse geral. E o partido o país está tripartido. Uns são a favor do Lula,
outros são contra, e tem uns que estão aí, não sabem o que está se passando, completamente fora da situação. E o professor Raul Magalhães, eu concordo plenamente com ele, apesar de divergir com ele, claro que tem as razões, mas as ponderações dele é perfeita, a análise está correta, porque é um julgamento histórico e vai atender todo mundo, é repercussão geral. A lei, todos são iguais perante a lei, todos nascem iguais em dignidade. Isso aqui que agora o professor Orlando Lira está falando, isso vai ter reflexo também nos eleitorais, porque não só para ver a prisão do Lula, mas se não for. E o Supremo já apreciou essa questão, está reapreciando. A verdade é essa, já tem uma posição, está reapreciando. Se ele não for favorável aqui ao paciente, a habeas corpus chama-se paciente, ao Lula, ele vai disputar a eleição, isso é claro. Apesar de o pessoal achar que é ficha suja, mas vai entrar com recurso, como ele já adiantou, e vai. Aí vai trazer o quê? Inquietação geral. Posso no ler país aqui? Vai haver a inquietação geral, entendeu? Agora é uma situação que tem gente que falou, pô, se passar, nós vamos botar fogo nesse país. Então a preocupação é muito grande. Esse julgamento é de interesse dos 207 milhões de brasileiros, entendeu? Porque o futuro desse país, não, é aquele negócio que já tem numa televisão, que futuro você quer para o país. Esse julgamento vai amanhã revelar para nós que futuro que nós queremos para o nosso país. Então, eu vou resumir a minha opinião com a citação do Marco Aurélio, que é da corte, tá certo? Então vamos deixar os achismos de lado. Nós estamos julgando, ele declarou isso há 2 dias, a matéria em um processo subjetivo que envolve o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Quando desejável seria julgar um processo objetivo que não envolve esta ou aquela parte? Ele está se referindo a quê? Ao princípio de presunção de inocência, que aí sim vai gerar caos. Por quê? Porque ninguém sabe o que é o princípio de... Acabou com o princípio fundamental da democracia. Então o problema aqui não é Lula. Claro que vai ter a repercussão geral. Do ponto de vista jurídico constitucional, está muito mais em jogo do que a figura do Lula. É qualquer um candidato. E essa estratégia de chegar e dizer, se absolver vai liberar geral, essa estratégia nazista. Tá certo? Foi adotada pelo Goebbels justamente para justificar todos os crimes do nazismo. Nós estamos numa crise na Alemanha em 1939, então os judeus são os donos dos bancos, nós estamos passando fome. Sem dúvida, porque do ponto de vista jurídico não significa liberar geral. Isso é um problema processual. Basta a justiça ser célere que não prescreve. Não, muito bem. A justiça não é célere. Mas então, a justiça não é célere. Então autoriza você. Perdão, eu quero dizer, Orlando, que a justiça não é célere, a lei não é igual para todos. Isso é uma balela que se ensina juridicamente e que não existe presunção de inocência alguma para pobre. Ou seja, não existe. A primeira experiência que minha filha teve com 3, 4 anos de polícia, que ela não entendeu, eu estava levando na rodoviária, nós estávamos virando a ponte do Paraibuna, tinha um camburão parando, tinha uns meninos sem camisa, short, sentado lá olhando para a Paraibuna, eles desceram, botaram todo mundo assim, já começaram a bater. Aí minha filha estranhou a violência. Eu falei assim, é assim, filha, eles chegam e imaginam que aqueles meninos ali são marginais. Qual é a presunção de inocência que os pobres têm nesse país? Nenhuma. Eles são tratados assim. Agora, o problema é que nessa estrutura jurídica que nós montamos, quem tem condições de ter boa banca de advogados, e o Lula começou a entender isso agora, que ele tem um ex-ministro supremo trabalhando para ele, os processos não andam. E depois que eles são julgados, não existe execução de sentença. Lula pode ser preso? Pode. Ficar na cadeia? Duvido. Vai aparecer movimentos internacionais dizendo que esse país persegue político? Vai. Esse processo contra o Lula tem uma série de falhas sobre essa teoria do domínio do fato, indiscutível. Agora, o problema que nós temos é o seguinte: se o Supremo decide que ele não vai para a cadeia, ele não pode fazer isso para aquele caso, porque ele vai estar julgando. Claro, isso não disputa, eu não estou disputando isso. E aí, seguinte, Gedel Vieira Lima, entendeu? O cara dizer, está liberado. Agora, o absurdo que está acontecendo nesse país, aí eu só quero pegar uma atenção para esse Supremo. Um ministro que
as pessoas normalmente admiram, que é o ministro Barroso. Vocês sabiam que essa investigação que ele faz do presidente Temer, que eu acho que é uma pessoa muito culpável, etc., não tem presunção de inocência nenhuma para ele, é totalmente ilegal? Que um ministro do Supremo altera. E ele faz isso num processo que tinha que ser sigiloso e é coberto pela mídia. Claro. O ministro está investigando o presidente da República. Qual que é a diferença entre investigar e processar? A investigação não precede processo. Sem dúvida, esse presidente, como é que você vai governar um país? É mais ou menos como alguém está ali numa direção e você encosta um cano no ouvido dele e fala, você continua dirigindo aí que daqui a pouco aperta o gatilho, não vai dirigir. O Temer não tem, ele nesse momento, ele está sendo acuado por uma transgressão claríssima da lei feita por um ministro Supremo. E é o que vão fazer contra o Lula. Não vou dizer que ele é inocente, não. E é o que vão fazer contra o Lula. Então, o que você diz, eu concordo com isso que você colocou agora. Então, o que eu estou dizendo aqui é que essa imagem rósea que nós temos, um Supremo, o que ele acabou de dizer aqui, a falência de nossas instituições. Por isso que eu estou dizendo que está em jogo a democracia do Brasil. Agora, a minha pergunta não é a questão de defender Lula ou defender o Temer, é a questão de defender um princípio. Agora, se ele é aplicado ou não, isso é uma outra coisa. Nós vamos colocar a democracia em jogo. E vai um Bolsonaro ser eleito, tá certo? E vai implantar uma ditadura desse país aqui. E o problema não é só no Brasil. Nos Estados Unidos, olha aqui, ó, sobre a tirania, tá certo? Na Europa, o terceiro partido mais eleito agora, na Alemanha, é o partido nazista. Isso vai acontecer aqui com essas versões relativizadoras das nossas instituições. A Constituição é clara e nós temos que defender o princípio constitucional. Dá para ver que você não concorda muito, mas infelizmente o nosso programa chegou ao fim. Eu gostaria muito de agradecer a participação de todos vocês. Muito obrigado por todo o conhecimento e por ajudar a gente a refletir sobre essa situação toda. A gente volta amanhã com a mesa de debates. Você pode ver a reprise do nosso programa de hoje às 6 horas da tarde ou no nosso canal no YouTube, que é só procurar por TVE Juiz de Fora. Muito obrigado pela companhia, uma ótima tarde para vocês. A gente volta a qualquer momento com esse debate e a gente se vê amanhã.